Bom, pessoal, deu um probleminha aqui no vídeo e aí eu tive que dar mais uma parada, mas continuando aqui, a gente tava falando do importantíssimo artigo 104 do CDC, certo? Que fala do direito de opt-in e do direito de opt-out. Na verdade, a regra consagrada nele é a possibilidade de opt-out. E o que é o opt-out? É a possibilidade do titular do direito individual, do processo individual, não ser incluído, ou seja, se excluir, se auto-excluir da incidência da coisa julgada no processo coletivo. Por quê? Porque no nosso sistema, quando uma ação coletiva é intentada e o titular de uma ação individual recebe o fair notice, ou seja, ele é notificado de que essa ação coletiva foi proposta, ele tem o direito, dentro de 30 dias, de requerer a suspensão da sua ação individual. Se ele apresenta esse requerimento de 30 dias após notificado, ter suspensa a sua ação individual, ele passa a confirmar a sua abrangência pela coisa julgada coletiva. Isso é o que seria chamado de opt-in. Na verdade, o opt-in e opt-out vem das class actions americanas. O opt-in seria a possibilidade de alguém que está de fora passar a ser incluído nos efeitos da coisa julgada, o que a gente não tem propriamente aqui. O que a gente tem é uma presunção de que o membro do grupo, da coletividade, do titular do direito individual homogêneo, ele vai ser abrangido pela coisa julgada coletiva. Então, meio que a nossa ordem jurídica, ela parte desse pressuposto de que ele já está, digamos assim, já está né? Já está sendo abrangido pela coisa julgada coletiva. O que pode se exercer é o opt-out, ou seja, a parte individual ser notificada, intimada da existência do processo coletivo e optar pela continuidade da sua ação coletiva, da sua ação individual. Nesse caso, o que vai acontecer é que ele não será abrangido pelos efeitos da coisa julgada coletiva. Isso pode se dar por diversas razões. Pode se dar porque aquele legitimado individual, o titular do direito, acha que tem mais condições de defender seus interesses em juízo. Se dá por razões econômicas, ou porque acha que vai ser mais rápido, ou porque será mais fácil conseguir uma autocomposição no âmbito da ação individual, enfim. Diversas razões podem fundamentar essa opção, né, que seria a opção pelo opt-out, que é sair do âmbito de abrangência da coisa julgada coletiva. Agora, perceba, a jurisprudência ela traz um requisito muito específico. É necessário que haja notificação, certo? Se por qualquer razão não for possível comprovar nos autos que o litigante individual não tomou conhecimento ou tomou conhecimento da demanda coletiva, não será possível excluí-lo da abrangência do julgado coletivo. É necessário que se prove, é necessário que nos próprios autos haja notificação, haja intimação desse sujeito. Isso pode ser feito pelo magistrado de ofício. O próprio magistrado pode intimar a parte, dando conta da propositura de uma ação coletiva. E isso precisa estar provado nos autos, certo? Para que incida o artigo 104. Por último, uma informação relevante especialmente no âmbito do processo coletivo que trabalha com os direitos individuais homogêneos. Como se trata da tutela coletiva de direitos individuais, as demandas coletivas que tratam de direitos individuais homogêneos, elas são demandas com mesma causa de pedido e mesmo pedido das ações individuais. Então, ações individuais e ações coletivas têm mesma causa de pedido e mesmo pedido. A diferença é só a parte processual. Não é? Na ação coletiva, a parte processual é o legitimado coletivo. Na ação individual, a parte processual é a parte material, é o legitimado ordinário. E como a gente estudou naquelas relações entre demandas coletivas e demandas individuais, que o conceito de litispendência ele abarca o conceito de parte material, é possível que haja duas ações idênticas,
sendo uma coletiva, uma individual. Mesmas partes, no sentido material, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Mas quanto a isso, meus amigos, o artigo 104 do CDC, ele deixa muito claro, ele é expresso em afirmar: não há litispendência em relação às ações individuais e coletivas. Diz: as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes hão de beneficiar, mas não prejudicarão. Somente não beneficiarão se notificado, a parte no processo individual, o titular do direito, optar por continuar com a sua causa individual. De outra forma, ele será beneficiado pela coisa julgada no processo coletivo. Beleza? E só firmando o prazo de 30 dias para requerer a suspensão do processo. É interessante que é uma forma de suspensão da causa, uma forma de suspensão do processo não tratada no CPC, está no artigo 104 do CDC. E deve ser exercido esse direito em 30 dias. A causa individual ela fica suspensa até o julgamento da causa coletiva. Beleza? Então, depois da leitura desses dois dispositivos, para que a gente entre em mais detalhes sobre o assunto, precisa ficar bem claro o seguinte: se eu estou falando de direitos difusos, eu estou falando de um modo de formação de coisa julgada secundum eventum probationis. E eu estou falando de eficácia subjetiva da coisa julgada erga omnes. Isso está no CDC. Se eu estou falando de direitos coletivos estrito sensu, eu estou falando de um modo de produção da coisa julgada também secundum eventum probationis. E quanto à eficácia subjetiva, ela é ultra partes. Se eu estou falando de direitos individuais homogêneos, o modo de produção da coisa julgada aqui é diferente. É secundum eventum litis. E a eficácia subjetiva da coisa julgada é erga omnes. Então a gente tem essa, com base no artigo 81, no artigo 103 e 104 do CDC, a gente tem essa estrutura. Beleza? Agora vamos atentar alguns detalhes a esse respeito. O primeiro detalhe é o seguinte: quanto ao modo de produção da coisa julgada, ou seja, quanto ao modo de produção de coisa julgada secundum eventum probationis, ela incide nos direitos difusos e nos direitos coletivos estrito sensu, certo? Nessas ações, nas ações de procedimento comum, nas ações coletivas de procedimento comum, se a prova for insuficiente, se a improcedência se dá com fundamento na ausência de provas, o legitimado coletivo pode propor novamente a demanda. Qual o legitimado coletivo? Tanto aquele que promoveu a demanda originária e não foi capaz de provar, quanto outros sujeitos. É permitida a repropositura da ação, certo? Só que essa prova, para que se admita a repropositura, é necessário que se apresente uma prova nova. Porque não faz sentido haver coisa julgada pela improcedência, com base em determinadas provas, e depois propor uma nova ação com base nas mesmas provas. Essa nova ação, idêntica à anterior, inclusive quanto aos seus fundamentos, ela será inadmitida. É necessário que o autor coletivo, seja ele o mesmo ou outro, traga ao processo provas novas e provas que sejam aptas a alterar a compreensão do julgador. Na propositura da segunda demanda coletiva, é necessário que o autor coletivo
ele traga ao processo, já na sua petição inicial, ele fundamente a sua petição inicial já com provas novas, dando conta de que essas provas novas, elas podem sim levar ao juízo de procedência da demanda. Então não basta dizer que é permitido a repropositura da demanda no caso da improcedência por insuficiência de provas. Não. É necessário que se diga: a repropositura exige prova nova, e prova nova que, ao menos em um juízo perfunctório ou em um juízo de mera asserção, levando em consideração a teoria da asserção, um juízo de mero acertamento, seja capaz de alterar o resultado do julgamento. Certo? Outro ponto que é bem importante, lá nos parágrafos do artigo 104, se diz que o julgamento ele não prejudica a legitimidade para a ação individual. Então, aquilo que eu vim dizendo a vocês sobre a coisa julgada, a forma de coisa julgada, secundum um eventum probationis, e eu disse, naquele tempo, eu disse assim, olha, é interessante que ela pode ser pró e contra. Porque se a prova for aprofundada, se a instrução for completa, essa coisa julgada, ela vincula, assim como vincula a coisa julgada pró e contra. Mas percebam que eu estou falando do processo coletivo, ou seja, ainda que o legitimado coletivo produza todas as provas, ainda que o legitimado coletivo trabalhe em uma instrução exauriente, essa instrução exauriente ela não é apta a prejudicar a situação jurídica subjetiva do indivíduo. Ou seja, e aí eu quero que fique bem claro, proposta a ação e julgado improcedente por insuficiência de provas, o legitimado coletivo pode repropor a ação. Proposta a ação e julgada improcedente. Construção completa. O legitimado coletivo não pode repropor a ação, porque fez coisa julgada. Mas, em ambos os casos, essa solução pela improcedência da demanda, ela não poderá prejudicar o legitimado individual. Eu vou voltar e vou reler o parágrafo 1º do artigo 103 do CDC. Ele diz: os efeitos da coisa julgada previstos no inciso 1 e 2 não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. O que é que ele quer dizer? Vejam que na tutela dos direitos difusos e dos direitos coletivos, não é possível que se identifique, desde logo, como é possível nos direitos transindividuais, nos direitos individuais homogêneos, perdão, o titular da situação jurídica individualizada. Então, o que o parágrafo 1º do 104 quer dizer é o seguinte: olha, você promove a proteção de uma situação jurídica transindividual, de um direito difuso, ou de um direito coletivo estrito sensu, mas a improcedência dessa ação, ela não impede que indivíduos, titulares de direitos individuais, ainda que sejam abarcados por aquele grupo, classe, coletividade, esses direitos individuais, eles não são prejudicados, eles não são vinculados pela improcedência na ação coletiva. Certo? E isso é importante, que a gente fique muito atento quanto a isso. Bom, por outro lado, na tutela dos interesses individuais homogêneos, a gente tem um modo de produção da coisa julgada, secundum eventum litis. Nesse caso é muito objetivo. O julgamento de improcedência não vincula o legitimado individual. Eu tenho uma ação individual e recebo o fair notice, tenho notícia,
de que foi proposta a ação coletiva. Eu digo, não, eu quero ser abarcado pela tutela coletiva, vou requerer a suspensão da minha ação individual. No momento que eu requeiro a suspensão, a ação coletiva ela só pode ser julgada para me beneficiar. Se a ação coletiva é julgada procedente, eu, titular de uma ação individual, posso me habilitar à execução do julgado coletivo. Mas por outro lado, imagine, eu tenho uma demanda individual, recebo o fair notice, sei que existe a demanda coletiva, opto pela suspensão do meu processo. Digo, não, vamos acompanhar aqui o julgado coletivo, eu quero me beneficiar. Só que acaba que essa ação coletiva ela é julgada improcedente. Ou seja, o legitimado coletivo perdeu a ação coletiva. Nesse caso, a derrota, a improcedência, por qualquer razão que seja, não me atinge. Independente se foi por falta de produção de prova, com resolução de mérito, sem resolução de mérito, não importa. Eu, sujeito individual, titular de uma situação jurídica individual, posso continuar normalmente com a minha demanda. Posso continuar ou posso até propor, caso eu não tenha proposto antes, uma demanda de natureza individual. Certo? E qual é o fundamento dessa proteção da situação jurídica individualizada? É que, como existem legitimados extraordinários, e muitas vezes esses legitimados extraordinários da tutela coletiva, eles são legitimados exclusivos, você estaria colocando na mão de terceiros legitimados, mais terceiros, a tutela de uma situação jurídica da coletividade. E se esse legitimado extraordinário exercesse uma má técnica no processo? Andasse mal no processo, instruísse mal o processo, litigasse sem qualidade, através de procuradores judiciais de baixo nível intelectual, baixa qualidade técnica, ou até que esse legitimado extraordinário estivesse em conluio com outra parte, a coletividade, o grupo, estaria prejudicado pela decisão de improcedência. Por isso que o CDC é muito claro em dizer, olha, a decisão ela atinge para beneficiar. Ela não atinge para prejudicar. E é esse regime aí do direito individual homogêneo, dessa coisa julgada secundum eventum litis, que vai permitir a repropositura da demanda, e permite a repropositura da demanda também pelo legitimado coletivo, caso haja derrota, ou seja, caso haja improcedência na primeira demanda proposta. Beleza? Então, quanto ao modo de produção coisa-julgada, a gente tem esses dois elementos. Por fim, é importante que se diga, há duas exceções à regra da coisa julgada secundum eventum litis nas ações coletivas que tutelam direito individual homogêneo. A primeira